Tu és aquele, meu Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Talvez, meu Pai, essa pessoa hoje está sofrendo. Muitos estão doentes, enfermos. Muitas pessoas, ó Pai, nas UTIs, sem a certeza do amanhã, sem a certeza que vão abrir os olhos. Muitos já estão em coma. Mas o pior é a família que está em casa sofrendo, porque estão de mãos atadas, meu Pai, não conseguem fazer nada. Talvez a pessoa já foi transferida e ela nem sabe mais aonde está o seu ente querido, porque ela está proibida de ir até a frente do hospital, receber uma notícia. O pânico foi instalado, meu Pai. O colapso está aí. As coisas fugiram do controle. E hoje essa pessoa não tem mais a quem recorrer. Porque se não fosse Jesus, Ele que se entregou por nós naquela cruz, Ele que levou os nossos pecados, Ele que levou todas as nossas dores. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades e dores. Então, meu Pai, carrega agora, Senhor. Carrega a dor dessa pessoa, carrega a enfermidade dela. Carrega tudo isso, meu Pai, que tem causado uma angústia tão grande no seio da família. Talvez os filhos choram a ausência do pai, talvez os filhos choram a ausência da mãe. E nesse momento, meu Pai, só temos uma pessoa a quem recorrer. O nome dele é Jesus. O Senhor veio a essa terra, meu Pai, para libertar o cativo. O Senhor disse que nos últimos dias derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Então, se não for o Teu Espírito Santo sendo derramado sobre nossas vidas e sobre as pessoas, nós estamos perdidos, Senhor, porque os governantes estão desorientados, não sabem mais o que fazer, fechando cidades, causando até uma dor maior, que é a fome. Não só a morte das pessoas, mas pessoas estão morrendo de fome também, meu Pai, passando lutas, angústias, temores, medos, pavores, situações que já fugiram do controle. Não há mais controle, há um caos instalado, Senhor, neste Brasil. Por isso, o Senhor deu autoridade para a igreja e falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus pecados, eu ouvirei lá dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Pai, sara essa terra. Estamos nos humilhando diante do Senhor por esta nação pecaminosa, e não só pela nação, não só pelos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas as coisas horríveis que esta nação tem cometido diante do Senhor. A promiscuidade, o adultério, as prostituições, a carnalidade, meu Pai. Sim, tudo isso tem subido às tuas narinas como um cheiro horrível. E o Senhor, meu Deus, então o Senhor está impetrando juízo sobre a terra, e a chuva cai sobre justos e injustos, e o teu povo está no meio de tudo isso.
Então te pedimos, Senhor, tenha misericórdia também do teu povo, porque talvez o teu povo também tenha errado e falhado contigo. Temos cometido o pecado, algo que se banalizou diante de ti, algo que está fazendo a separação entre o teu povo e o Senhor. E agora, Senhor, estamos no meio de tudo isso, vivendo isso, passando por tudo isso, talvez passando por angústias que talvez nem era para nós estarmos passando, mas agora estamos, Pai. E agora só uma solução: nos humilharmos diante do Senhor. Se humilhe diante dele agora, fale com ele, diga que você se arrepende também, peça para ele te mostrar aonde você tem falhado com Deus, porque nós falhamos com ele, talvez em pensamentos que alimentamos desejos impuros, coisas que estão saindo do controle, e aí estamos caindo, Senhor, cada dia mais, e o juízo de Deus está vindo sobre esta terra. Sim, o Senhor prometeu, meu Pai, que viria buscar a tua igreja. Então venha buscar a tua igreja, Senhor. Venha buscar a noiva, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos até a próxima Santa Ceia, no dia 4 de abril, Senhor, aonde, se não estaremos dentro da tua casa aqui, cada um dentro do seu lar, é um tempo que o Senhor também preparou para a família estar unida, para cessar um pouco a correria, e para que cada um se volte para Deus, para que cada um dentro da sua casa desligue tudo, só ligue esse canal que nos comunica a Ti, que é o culto aqui online, meu Pai. Deus querido, cobre a Tua igreja com Teu sangue, com o sangue do Cordeiro, Senhor, que é imaculado, porque o Senhor nunca cometeu um pecado sequer. O Senhor é o Cordeiro Santo, vivo e imaculado, que morreu pela noiva, e a noiva está aqui, a noiva está aí, dentro das casas, unindo a sua fé conosco, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem coisas grandiosas ainda a fazer na casa de cada pessoa. É um tempo que o Senhor está provando a tua igreja, e como dizem, a igreja somos nós, então todos que são igreja estão sendo provados, estamos sendo purificados 7 vezes mais pelo buril de Deus, pelo teu maçarico, Senhor, que não está fácil, porque muitos estão desanimando no meio da caminhada. A porta estreitou, Pai, o caminho está apertado, não tem como mais a gente pagar de crente, ou de cristão, ou evangélico, ou gospel. Nada disso, nenhum título pode nos salvar, somente um coração arrependido, e os pecados alvejados pelo sangue de Jesus é que podem nos salvar, meu Pai. Deus querido, muitos estão sendo recolhidos à morada eterna. Chora alabassuri andaraia. Sim, a igreja está se despedindo dessa terra, meu Pai. A igreja está se despedindo. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí, meu Pai.
Aleluia, Senhor, nós te glorificamos nesta manhã. E como essa canção diz, vou voar. Nós queremos ter um encontro contigo. Sinta-se perdoado aí aonde você está. Receba o perdão de Deus. Seja perdoado agora. Quem dera fosse agora. Eu sei que há pessoas que nesse momento temem a morte, Senhor, porque ainda não têm a certeza da sua salvação. Mas é um favor que o Senhor nos faz, meu Pai, arrebatar a tua igreja, nos levar desse mundo tão injusto, levar a tua igreja embora, Senhor, a tua noiva. Queremos nos encontrar contigo nos ares, como diz a tua palavra. É o nosso desejo, Senhor. A igreja, Senhor, tem que dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha para buscar-nos, ó Deus. E aos poucos, se o Senhor não vem buscar a tua igreja, ou a igreja se encontrar contigo nos ares, e ouvir o sonido da trombeta, que nós possamos ser recolhidos desse mundo podre, Pai. É assim que eu penso, porque este lugar não tem nada que nos agracie mais do que a tua presença, Pai. Nada mais nos importa além da tua presença, porque as coisas só tendem a piorar neste mundo. As pessoas são egoístas, só pensam nelas mesmas, jamais pensam no próximo. E quando eu falo, Senhor Jesus, de sermos levados embora desta terra, não é egoísmo, é a certeza que o Senhor foi preparar morada para nós, para a tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É forte a presença do Pai, e nós poderíamos ficar aqui orando durante muito mais tempo, mas temos aqui que prosseguir com o culto. Vamos então para a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, então abra lá em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Esta semana estava ali na sala de oração e aí estava orando, e o Senhor me deu uma visão assim na hora da oração, em que eu estava correndo lá na praia. Como eu gosto de correr, vocês sabem disso, né? Alguns sabem. E aí, na beira do mar, assim, correndo, e aí daqui a pouco eu entrei no mar, e eu só sei nadar para me salvar mesmo, né? Eu não sei nadar para ficar me exibindo aí, mas aí eu entrava, e eu comecei então a ir mais para o fundo, e comecei a boiar. E a pessoa, quando boia, quem leva ela é o mar, né? O mar é que vai estar levando a pessoa para onde ele quer. E dali então saiu essa palavra aqui. É a palavra que você então terá que confiar mais em Deus nesses dias. Porque se você não confiar no Senhor, não tem para onde você correr não, meu amado. Não tem mesmo. Então, o tema dessa palavra já está aí totalmente nas mãos de Deus. Vamos ler então o versículo do 1 até o 12. E aí, vamos compartilhar algo aqui, uma porção da palavra de Deus. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente,
porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, uma multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvores que dá para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai, está aqui a tua palavra, pedimos revelação do Espírito Santo. Tudo que já lemos, estudamos, Pai querido, que seja algo novo vindo de ti, esse fluir que sai de debaixo do teu altar, possa alcançar cada pessoa, cada vida, cada família que nos assistem, que acompanham através desta rede. Pai querido, em nome de Jesus, que todos possam beber desta água, que é a água que Jesus nos dá nessa manhã, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Queridos, Ezequiel é um profeta, é um homem de Deus, que foi levado cativo, junto com todo o povo de Israel, no ano mais ou menos 580, mais ou menos. Ele, junto com todo o povo, que estavam rebeldes com relação a Deus, que estavam cometendo pecados horríveis diante de Deus. E quando nós estamos nos afastando do Senhor, então o juízo é impetrado sobre a nação. Esse homem então foi levado cativo, junto com toda a população. Israel foi destruída, Jerusalém destruída, o templo foi destruído,
pelos babilônicos, e eles então são levados cativos. Uma das coisas que tem que ficar claro para você: deserto é lugar de passagem. Deserto, nós vamos para o deserto. Nós somos muitas vezes levados pelo Senhor para passar pelo deserto, mas o cativeiro nós mesmos vamos por nossa conta própria, pelos erros e pecados que cometemos diante do Senhor. Então o povo foi levado, e esse homem também junto com a sua família. Ezequiel é um jovem, ele é da época de Daniel, eles são jovens, ele é contemporâneo de Daniel. Jeremias já é um profeta mais velho, mas ele tem várias visões. Ele já estava ele era da linhagem de Levi. Ezequiel seria um dos sacerdotes da sua época, mas agora não tem mais templo, agora não tem mais nada. E ele está no meio dessa situação, e ele então começa a ter essas visões. Deus o levanta como um profeta da sua época, para mostrar ao povo o caminho certo, o que deveria ser feito, quais eram os consertos que o povo deveria fazer. E esse profeta que nós vamos ver aqui, a situação que ele vai então falar sobre este rio, sobre esse lugar, esse mar, qual é o propósito de Deus. Porque, queridos, profetizar no momento quando as coisas estão bem, tudo está bem, o pão está na mesa, não tem dificuldades, é fácil ser profeta nessa época. Mas o difícil é você ser profeta numa época dessa que esse profeta estava vivendo. Pior situação não existiria. E inclusive tem um versículo que ele mesmo fala, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. É o 14, 13, aonde ele vai falar justamente sobre isso, que ninguém poderia ser salvo em multidão, ou seja, em comunidade. A salvação, ela é individual. Olha o que ele diz aqui no capítulo 14, verso 13, diz assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Agora, olha só que coisa incrível aqui, a revelação que ele tem, e que eu e você temos que ter com relação à salvação, que é individual. Ele diz assim: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria alma, diz o Senhor dos Exércitos, a sua própria vida. Ali quando fala vida é a alma. Por isso que eu e você, cada vez mais, precisamos cuidar da nossa salvação, cuidar daquilo que Deus tem preparado, que é a nossa vida lá no céu. Jesus já veio preparar o caminho, Jesus veio à frente da sua igreja, e aí, ele então, diante de toda essa situação, que viveu lá na Babilônia, cativo, viveu na Babilônia cativo, ele então tem uma visão. Qual é a visão? Essa aqui. Ele diz que do verso 1 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Quem é esse homem? É o próprio Jesus. Ele fez entrar a porta na entrada do templo, e eis que saiu uma água de debaixo do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as suas águas vinham de debaixo. Você veja só, nós estamos aqui no altar de Deus. Tem pessoas que creem que isso aqui é um palco, que a casa é um prédio. Bom, eu não sei se nós estamos antiquados nisso, ou a palavra está errada, mas para nós esse é um templo, e esse que nós estamos é o altar. E as águas que fluem aqui debaixo desse altar vão alcançar você, sua vida e sua família.
e vão ser transformados lá através desse altar. Por isso que no altar não pode haver pecado, não pode haver nada escondido, nada encoberto diante de Deus. E ele então fala sobre isso. Ezequiel está falando justamente sobre isso, sobre essas águas que purificam, que aonde elas vão dar, elas vão trazer vida. Onde tem morte, onde tem sequidão, onde tem deserto, a água vai fluir, que são as águas que saem de debaixo do altar, né? E ele então vai falar sobre isso. E uma das primeiras coisas que ele fala é que esse homem então pega ele pela mão. Esse homem saiu, olha o verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Parece que ele tinha uma fita métrica, alguma coisa assim. E ele então começa a medir. E a Bíblia diz que ele mede 1000 côvados. O que é 1000 côvados? 1000 côvados são 500 metros. Ele então pega esse homem então começa a ir para o fundo do rio. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, eu tive já umas 3 vezes, de ir até a Amazônia, e lá a gente teve a condição, né, fomos agraciados pelo Senhor de conhecer o Tapajós, e a união do Solimões com o... Tem 2 lá, que eu acho que é o Tapajós e o Solimões, que o Negro. Eles se reúnem lá, se juntam, e não se juntam, mas aquilo ali, esse rio é tão grande que você não consegue enxergar, é como se fosse um mar. Então eu entendo que aqui, ele caminha, o Senhor, que é esse homem, pega o Ezequiel e leva ele lá, andando 500 metros, e a água então começa a dar no tornozelo. Quando a água dá no tornozelo, existem algumas coisas que nós precisamos identificar aqui no texto. É que quando você vai no mar, você então está com o seu pé no chão. Deu pé, não é isso que você fala? Deu pé. Então deu pé. Mas aqui ele está falando, se referindo à salvação da sua alma. A Bíblia diz lá em Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, nós temos que entender aqui que nós estamos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, então abrimos o nosso coração. Ontem estava vendo um testemunho de um homem que foi talvez um dos homens mais poderosos dessa nação. O Roberto Jefferson foi 7 vezes deputado, cara que foi assim, esteve lá no topo desta nação, em termos de autoridade. Só que se o homem não vem pelo amor, ele vem pela dor. E esse cara passou tiveram que abrir ele 4 vezes, ele teve um câncer no pâncreas, e aí a coisa evoluiu, e foi só piorando. Não pense que esse homem entregou a vida dele para Jesus, porque ele veio, porque ele amava Jesus, não. Na realidade ele tinha uma esposa que orava por ele. A mulher era uma cristã, uma crente lá da Assembleia de Deus, e ele um cara que tinha o temor de Deus do jeito dele, mas nunca entregou a vida para Jesus. E no final desse vídeo, eu achei muito interessante, que era o testemunho dele. Ele falou assim, que ele chamou o pastor, e ele falou algo para o pastor. Ele disse assim: pastor, eu quero agora aqui abrir o meu coração, e quero que o senhor faça uma oração por mim, porque eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Às vezes a gente aqui como pastor é desafiado a ficar fazendo apelo para a igreja, ou para você que está em casa, e a gente vê assim que não há uma resposta, e que a gente fica insistindo com isso. Mas o que nós entendemos é que a pessoa tem que ter, sabe o quê? Ela tem que ter desejo de entregar a vida para o Senhor. Ela tem que ter desejo de que ela possa abrir a sua vida para Jesus.
entregar totalmente. Foi o que esse homem fez. Ontem eu até me emocionei no final ali, porque como ele foi um cara e é político até hoje, ele tem o dom da oratória, é um cara assim incrível, né? Mas até ali, tudo bem, ele estava contando o que ele passou, as coisas que ele viveu, mas no final, a gente viu que Jesus entrou na vida dele. Por quê? Porque ele chegou e chamou o pastor, ele falou assim: pastor, não quero fazer isso na frente das pessoas, para talvez não ser ali, pelo que eu entendi, um teatro lá, né? Porque sempre quando a pessoa é uma autoridade, os crentes ficam paparicando e até estragam o processo de conversão daquela pessoa, porque a pessoa é um bebê espiritual. Não interessa a autoridade que ela tem diante do homem, se é um presidente, governador, prefeito, ou seja lá o que for, deputado, senador, não interessa. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é um bebê espiritual, vai ter que comer o leitinho, não tem como você dar um vatapá, né? O pessoal aqui de Manaus aqui, que caminham com a gente, não tem como você dar o vatapá, você tem que dar o quê? O leitinho para a pessoa. Então, aqui nesse texto, onde está dizendo assim, que o Senhor levou o homem a dar as águas, né, que 500 metros, e as águas deram no tornozelo, aqui está falando justamente sobre a salvação da pessoa. Mas ainda você está no controle, sabe por quê? Porque você está com os seus pés no chão, você está ali com os seus pés no chão, então você ainda se domina, você ainda faz as coisas, você ainda tem o seu eu mandando, né? Tem que ser do teu jeito, porque você aprendeu assim quando era criança. Talvez não é que você aprendeu errado, talvez com gritaria dentro da sua casa, talvez espancando hoje os filhos, ao invés de corrigi-los em amor, ao invés de usar a varinha, que é bíblico, não, talvez use o chinelo, a mão foi feita para acariciar, ou talvez aquela gritaria, chega uma visita lá, a criança fez uma arte na frente das visitas, começa a bater nas crianças da frente da visita, é aquele barraco. Então o que é isso aqui? A pessoa, quando ela entrega a vida para Jesus, a água está no tornozelo, então ainda ela está com o pé no chão. Isso representa que a vida dela ainda tem coisas do velho homem. Por isso que não dá para entender uma pessoa que tem tanto tempo de casa, de igreja, e ainda é grosseiro, é estúpido, espanca, agride. É porque o Espírito Santo ainda não fez o trabalho. Talvez a pessoa só entregou a vida para Jesus, mas não foi de todo o coração. Hoje ela se vê no meio evangélico, gosta de ouvir louvor, mas ainda grita, xinga, bate, faz um monte de coisa que não fazem parte mais da vida de um cristão. Aí no verso 4 ele diz assim, que mediu mais 1000, que são 500 metros, e fez passar pelas águas, e as águas davam nos joelhos. Por favor, mais uma aguinha aqui. Levaram embora minha água aqui, abençoada aí, vamos lá. Está aqui minha aguinha. Guarda aqui, não tem problema. Nós também não estamos tão... Vamos fazer uma merchan aí para esse negócio aqui, Fonte Life aí. Nós também não estamos tão famosos assim. Não estamos tão famosos assim para não fazer merchan aí. Deixa a água aí. Então, olha só. Ele está falando aqui, o profeta está dizendo assim, que ele mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e a água agora então dá onde? No joelho. Quando a Bíblia fala em joelho, está falando de uma vida de oração, está dizendo que você tem que se ajoelhar. O apóstolo Paulo disse assim, eis que me ponho de joelho perante o meu Pai. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, que a partir do momento em que você vai caminhando com Deus, não tem como mais você ter uma vida sem oração.
Não tem como mais você ter uma vida se você não ora. Nós estamos fazendo um propósito na igreja de 20 horas de oração, 24 horas de oração até o dia 4, até a ceia. Se precisar depois prorrogar, a gente vai prorrogar. Para que os cultos voltem presenciais, para que esta praga seja eliminada, para que tudo isso que estamos vivendo nesses dias e que nós como igreja estamos inseridos, também seja extirpado do nosso meio. Então, aqui fica claro que agora começa um trabalho de regeneração do Espírito Santo em nossa vida. Como? Através de uma vida de oração, através de uma vida de busca do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem que orar e pedir: Senhor, me batize com esta água do Espírito Santo na minha vida. Porque agora nós estamos começando a aprender que é através desta água, que é a lavagem da água pela palavra. A palavra também vai entrando em nós. Nós vamos orando, nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos fazendo com que aquele velho homem vá saindo aos pouquinhos. A grosseria saia, os palavrões saiam, as agressões saiam. Isso não faz parte da vida de um cristão. Não faz parte. A pessoa, ela ficar desesperada, se descabelar nesse tempo, o que adianta? Você não vai conseguir mudar se você ficar desesperado na frente das pessoas. Nesse tempo, meus amados, é que se define, sabe o quê? Se define quem é de Deus e quem não é de Deus. Vai se definir quem é de Deus, quem é uma pessoa que tem fibra, que vai, se for homem ou mulher, não interessa, até criança, jovem, você que tem fibra agora, vai se definir a tua fé, porque não dá mais para viver uma fé infantil, infantilizada, criancice, se descabelar e se desesperar na frente das pessoas. Isso não muda nada, não muda inclusive nem o coração de Deus. Agora, claro, se a gente buscar a Deus com jejuns, orações, porque a oração aqui está junto, ligada a uma vida de jejum também. Por que o jejum? Porque o jejum mata a nossa carne. O jejum vai matar a tua truculência, a nossa truculência, aquilo que nós tínhamos do velho homem. Quando a gente começa a jejuar, isso tudo vai acabando. Vai acabando. Porque se a barriga está muito cheia, então a carne fala mais alto. Agora, quando a barriga começa, quando o estômago começa a secar, diminuir as coisas e tal, ou seja, a gente diminuir a comida, a gente começa a ficar então mais sensível à voz do Espírito. E a palavra então, quando ela é pregada, você tem a revelação da palavra. Por isso aqui então ele mediu e foi então até os joelhos, mas ainda você está com os pés no chão, ainda você está no controle. Terceiro ponto que eu gostaria de ver com vocês é a sequência do versículo. Diz assim, no verso 4 ainda, parte B: mediu mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros. Levou a pessoa até mais 500 metros. Esse homem está te levando. Jesus está levando a igreja a se aprofundar mais. Esse é o tempo que você acha que não, mas é o tempo que todos vão ter que se aprofundar. Todos vão ter que ir para as águas mais profundas com Deus. Eu fico olhando assim, o Senhor vai falar para todos, mas também eu entendo que nem todos vão querer se aprofundar. Talvez nesse momento, tanta gente era para estar ligado com a gente aqui, ouvindo a palavra, e não estão. Talvez está lavando o carro, talvez estão lá fazendo almoço, preocupados com tantas coisas, né? Assim como Marta ficou preocupada com tantas coisas, e a Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. E as pessoas estão perdendo a oportunidade de se aprofundar com Deus. E é um tempo em que o Senhor está pedindo para a igreja se aprofundar, meu amado. Porque a gente vê assim pessoas, inclusive na nossa igreja, que é uma igreja de muito jejum e oração,
Tem pessoas que não saem do raso, está só no joelho, só no tornozelo, não chegou nem no joelho, não tem uma vida de oração, de busca, de jejum, de leitura da Bíblia, nada. É uma árvore seca. Talvez a pessoa vai lá procurando uma palavra, chega ali e a pessoa não tem nada, porque é uma árvore seca, porque não recebeu o nutriente da água. Ficou só no rasinho, a água não subiu para o joelho, agora a água sobe para o lombo. Diz assim: as águas me davam pelos lombos. O que é o lombo? O lombo vai remeter a algo interessante. Tenho 2 versículos aqui para compartilhar com vocês. Um está em Efésios 6,14, que diz assim: estáis pois firmes, cingido-vos com a verdade. Quando ele fala aqui cingido-vos, tem outra versão que diz assim: cingido os vossos lombos. Cingido os vossos lombos com a verdade. O que é isso? Então, cingido o vosso lombo, agora sim, agora com a palavra. Com a palavra, né? Está cingindo o vosso lombo com a palavra. Tem outra versão aí que diz, né? Cingido o vosso lombo com a palavra. É isso. Que está provavelmente na versão corrigida. Aqui eu estou com a ARA, versão atualizada e corrigida. A versão atualizada, mas tem a versão corrigida que é cingido os vossos lombos na verdade. Então, se você não cingiu o lombo, ou seja, a água bateu aqui, ó, e sabe o que fala de lombo? O lombo é essa parte aqui. A Bíblia fala também que dos lombos de Abraão suscitou descendência. Então, ninguém pode reproduzir uma descendência abençoada se não for cingido o lombo na verdade, se não for cingido o lombo aqui, ó, na palavra abençoada, se não for cingindo o vosso lombo na palavra. Como que você vai reproduzir? Como que você vai ter filho abençoado? Como que vocês vão ter netos abençoados? Pessoas que conhecem a palavra, não vivem na prostituição, no adultério, não vivem nesse mundo, uma casa totalmente destruída, amarrada, uma família amaldiçoada. E agora, o caminho estreitou, a porta está estreita, o caminho está apertado. Não tem como mais agora a gente dar uma de crente, não tem como a gente dar uma de gospel, não dá mais. A gente agora tem que estar cingido os nossos lombos na verdade, na palavra. Na palavra. Está me ouvindo? Está me assistindo aí? Tá? Hein? Tá mesmo? Tá. Então olha só. Se o teu lombo, que é essa parte aqui que Ezequiel foi mais profundo, você vê que Deus está sempre aprofundando mais. Primeiro é joelho, primeiro é tornozelo, o artelho, tem uma versão que fala os artelhos, que é a salvação. Mas a pessoa quer ficar só naquilo. Depois vem joelho, vida de oração. Depois vem cingido os lombos com a verdade, com a Bíblia. Ninguém te engana. Não é um testemunho de Jeová que vai te enganar mais, batendo na tua porta no domingo, que agora estão em casa. Daqui a pouco eles vão bater lá na porta, né? Então, você não é enganado mais por vento e roda de doutrina. Porque hoje, como nós estamos aqui na internet pregando a verdade, irão ter pessoas que vão pregar a mentira para você e vão te enganar. Se você não estiver com a sua vida pautada na palavra de Deus, que é a verdade, talvez você não suporte. Talvez você não suporte essa carga. E aí então, agora, mas ainda você está com os pés no chão. Ainda você está no controle, você ainda controla a sua vida, você já vem para a igreja, você já ora, você já jejua, você lê a Bíblia, você já aumentou mais a sua intimidade com Deus, mas ainda os seus pés ainda estão no chão, porque a água bateu aqui, né? Agora vamos ver o que acontece aqui mais para frente. Mediu ainda mais 1000 côvados
e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só. E me disse: viste isso, filho do homem? Viu isso aí, filho de Deus? Filho do homem quer dizer filho de Deus, filho de Jesus. Você que já entregou tua vida para o Senhor. Você viu isso? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. O que é que eu vejo aqui nessa passagem? Agora, não dá mais pé, é isso que ele está mostrando. Lembra daquele momento que eu estava ali orando, que eu falei para vocês? Que eu estava orando, isso aí estava correndo na praia, na beira da praia. E aí eu entrei no mar e comecei a boiar. Sabe o que é isso? Isso é a tua intimidade, cada vez mais a tua entrega. A sua entrega agora. E hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas que são de Deus, que estão se desesperando, elas precisam entregar mais. Elas precisam ter uma entrega maior para Deus. Porque o Senhor está levantando o nível da igreja. O Senhor está subindo o nível da igreja. Como que Ele está subindo o nível da igreja? Ele está te levando mais profundo, aprofundando mais sua vida espiritual. E alguns não estão entendendo. Não é a hora da gente ficar reclamando. Tudo bem, a gente até pega a internet e posta umas coisas lá, porque a gente não aguenta mais ver tanta injustiça na nação. Mas a nossa vida não está pautada nisso. A nossa vida como cristão está pautada naquilo que nós representamos para Deus. Qual é a nossa autoridade? Qual é a autoridade que eu e você temos diante dele? Só que ele está levando a igreja mais para o fundo das águas. Aqui ele já não deu mais pé para o Ezequiel. E agora não é mais ele que tem o domínio, não é mais ele que tem o controle. Agora essa pessoa vai começar, através dessa água, a dar fruto, e ela vai se tornar remédio. Você veja, você não sabe, mas você vai se tornar remédio para as nações, vai se tornar remédio para as pessoas. Nações, quando a gente fala, talvez é a casa, a família, o lar, né? A gente fala muito em nações e tal, mas a nossa casa, a nossa família, você vai se tornar um remédio. E aqui fica claro, eu gostaria de deixar assim um versículo para a gente meditar, que justamente é o que Paulo falou. Deixa aberto ali, só marca lá, tá? Paulo falou lá no capítulo 9, o verso é o 21. Olha o que ele fala aqui com relação, nós com relação agora a Deus, e Deus com relação a nós. O Senhor Jesus, como que Ele nos vê? Agora está aqui escrito, Romanos 9, o versículo é o 20, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Tem gente que quer discutir com Deus, tem gente que quer dizer para Ele o que Ele tem que fazer, o que Ele não tem que fazer. A nossa parte, a gente começou aqui, que nós temos que ser como aquele texto lá de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, então nós vamos ter que fazer isso, converter dos maus caminhos. Agora aqui, nós não temos como dizer para Deus: o Senhor está errado, mandou essa praga e coisa, ou permitiu, ou sei lá o que for. Ele está dizendo aqui, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao que o fez: por que me fizeste assim? Por que o Senhor te fez desse jeito? Gordo, magro, alto, baixo, orelhudo, narizudo, sei lá o que. Não interessa. Ele fez a gente assim, está aí e aceite. Não adianta ir para o Ivo Pitangui, porque ele já se foi também dessa terra. Ele diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para
do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Queridos, o Senhor faz o que Ele quer. Tem vaso aí nessa terra que acha que é vaso de honra, só desonra. Desonra pai e mãe, desonra líder espiritual, desonra pastor e tal, e quer bênção. E ainda quer receber o melhor de Deus, vai receber só lixo, só o pior, só o que não presta, porque não entende. Por quê? Porque se tornou um vaso para a desonra. Não é porque Deus fez, se tornou. A pessoa escolhe o caminho que ela quer andar. E aqui fica claro. E aí, então, quando você entrega a sua vida totalmente a Deus, você então, a partir desse momento, não tem como Deus não fazer um milagre na sua vida. E através de você, aqui fica claro que esse rio que saiu de debaixo do altar, e que começou então a tocar a margem, começou a levantar árvores, e começou a dar frutos aquelas árvores ali. Olha só, e ele deixa então, você veja que Deus se preocupa até com o tempero. Ele disse assim, aonde tem o charco ali, né, nesse canto aqui não vai dar, mas vai dar sal. No verso 11, ele diz assim, serão deixados para o sal. Então o Senhor se preocupa até com aquela comida que você vai fazer hoje, lá está fazendo, ele diz assim, não vai ter o sal, sua vida vai ter tempero, você vai salgar as pessoas, você não vai servir para ser pisado pelos homens, você vai dar tempero, você vai ser uma pessoa que aonde você estiver, você vai chegar, e vai saber se portar, vai saber se postar, não vai sair fofocando, falando mal da vida dos outros, porque tem gente que diz que é cristão, e é como diz lá em Provérbios 7, se não me engano, que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Então tem gente que ao invés de ficar quieto, calar sua boca, ficar falando um monte de besteira. Essa não é a época de ficar murmurando e reclamando, essa é a época de orar, de saber se postar, de saber se comportar, de pedir sabedoria para o Senhor, até para abrir a boca. E que as pessoas estão aí falando um monte de bobagem, e que acham que não vão ser cobrados. A Bíblia diz assim, que pelas tuas palavras você será justificado, ou pelas tuas palavras será condenado, abençoado. Então cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está dizendo nessa época, porque na época de pressão é que se mostra quem é criança e quem é adulto, é na época da pressão. Quando só tem festa, oba-oba, beleza, mas já viu aquela pessoa que quando toma um gole lá, começa a dizer um monte de verdade? Não é que é verdade, ele começou a abrir o coração dele, que estava cheio de lixo, ele era um covarde, e não tinha capacidade de falar as verdades que ele tinha dentro dele. Agora tomou uns tragos, virou homem, é um machão, bate em todo mundo e ainda fala um monte de bobagem. Então, esse rio que vai nos purificando e vai nos lavando com a água da palavra, vai nos fazendo mais fortes. E agora, não tem mais como, agora você já perdeu o seu chão. Agora você está lá boiando, e outra, você não está nadando mais não, não está. Sabe por que você não está nadando? Porque este homem pegou esta pessoa que está ali, que é você, não é só o Ezequiel, você mesmo. Ele pega e ele leva até a margem do rio, ou seja, ele pega lá, então a pessoa está lá no fundo, parece que vai morrer afogado, né? Porque tem gente que está morrendo afogado aí por causa do pecado. Então, aqui não é o caso. Aqui é a pessoa que já se entregou, que já renunciou ao passado, que já deixou o passado para trás e agora é uma vida nova com Deus. Amém, queridos? Uma vida de fé, uma vida abençoada. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida serão coisas grandes. Então, agora ele pega esse homem e leva onde ele quer. Leva lá no meio, leva lá na ponta, leva lá na margem. Fica claro que o Senhor está no controle agora. Acabou, não dá mais pé. E é isso que Ele quer fazer com a tua vida.
E ele diz assim que agora vão surgir então, no verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro lado. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Você veja, nessa época em que você está ouvindo um monte de coisas aí, é bom que você desligue até a sua televisão, porque você ligar nessa Globo lixo aí, ó, você vai estar perdido, abençoado. Se você não filtrar essas coisas aí, essa gente é do Satanás, tá? Então se cuida. A gente, como pastor, tem que falar as verdades para vocês aqui. Se cuida com o que você está ouvindo, se cuida com o que você está vendo na internet, assistindo, ouvindo, enchendo a sua cabeça de porcarias. Aqui ele está dizendo assim que essa água, que é o rio de Deus, que saiu do altar, que é a palavra viva, eficaz, que corta mais do que uma faca afiada de 2 gumes, uma espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é essa palavra que vai trazer vida dentro de você. E ele diz então que as árvores vão dar fruto para comer, enquanto que a gente viu lá em Ezequiel 14, que aqueles que estão brincando com as coisas de Deus vão passar fome. Nós é que vamos ser o celeiro desse mundo. O povo de Deus agora vai ser aquele povo que vai abençoar pessoas, que nós vamos ter comida, né? Aqui na igreja a gente tem cesta básica aí. Não é muito, mas é um pouquinho. E você também, que é de Deus, pode ajudar também com o quilo do amor aqui nessa casa, para aquele que está precisando. E aí, ele diz assim: não fenecerá a sua folha, ou seja, não vai murchar a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Você veja, quando você é cheio de Deus, você passa fé para as pessoas, você passa autoridade para as pessoas. Nesse momento em que as pessoas estão aí precisando de uma palavra, não, a coisa está pior. Não, meu Deus do céu, está morrendo gente lá. Olha só, e agora? Eu vi lá, morreu a avó, a filha, morreu o netinho, morreu 3 gerações, acabou ali. Pois é, querido, uma coisa você tem que colocar na sua cabeça. Se você não colocar isso na sua cabeça, como que está a sua fé com Deus? Como que você está? Você está preparado para ter um encontro com Jesus? Ou está levando no oba-oba? A água lá no tornozelo, ou às vezes nem lá, nem entrou na água. E aí ele está dizendo aqui que nós vamos produzir novos frutos, novas almas. Pessoas vão se achegar a você, porque agora as pessoas estão lá do mundo desesperadas. Elas vão ter que recorrer a quem? A igreja, eu e você, nós, porque o templo está fechado. Na realidade não está fechado, semana inteira tem gente aqui. Eles não podem proibir o atendimento individual, isso ficou claro. A igreja não está fechada, está aberta. Para quê? Para você dobrar seu joelho aqui. Esse lugar onde Deus preparou. Eu escuto muito na internet, até os irmãos dessa casa, falando assim: eu sou igreja, eu sou igreja. Aí foi um templo lá cheio de pessoazinhas assim: eu aqui sou igreja, e eu não preciso ir na igreja. Falei: olha, toma cuidado com o que vocês estão falando aí, para não falar heresia. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Deus. Então, talvez você seja uma pessoa tão madura que não precisa estar aqui, tá? Agora, eu sou o pastor da igreja, todo dia eu venho aqui, dobro o meu joelho e fico ali orando. Então, mesmo eu também preciso estar aqui. Então não venha com esse papo aí de que eu sou igreja, que não preciso mais da casa de Deus. Tem gente que está desviado dentro de casa. Acabou a sua fé, não tem mais nada. Só sobrou mesmo, sabe o que? Um toco de microfone na mão de alguns aí, que não tem mais nada. Então, aqui, já estamos encerrando, queridos. Diz assim: porque as águas, verso 12, saem do santuário. Está vendo? Estou falando. A água não sai de lá da tua casa. A água não está saindo da tua casa não, abençoado.
Não sai de lá não. A água sai daqui, ó. A água sai do santuário, da casa de Deus. E o seu fruto servirá de alimento. Você veja, você vai ser alimentado. Primeiro você tem que ter o alimento espiritual para você. Por isso que a estratégia do diabo foi fechar as igrejas, para não alimentar o povo. A estratégia do diabo é usar esses governantes aí, que não temem a Deus. Por isso, a gente não quer estar entrando em política aqui, mas você entenda que, né, se você concorda ou não concorda, também não estou preocupado com isso. Mas Deus levantou esse presidente aí, que é o Bolsonaro, né? Esses dias eu ouvi até uma colocação de uma pessoa que disse assim, que ele é um elefante entrando numa loja de cristais. E realmente é isso mesmo. O homem é grosso, é aquele jeito lá, mas tinha coisa pior. E aí Deus permitiu esse, que é um homem que teme a Deus. E ele jamais quis fechar as coisas. E pelo que eu vi, principalmente igreja, porque a esposa dele é uma mulher que teme a Deus. Mas ele está de mãos atadas nessa nação. Eu nunca vi um presidente que não manda nada. E aí está aqui, ó, a igreja é o santuário. E as águas saem debaixo do santuário. Então, quando fecharam a casa de Deus, quando fecharam não só essa casa, mas as igrejas no geral, seja católica, ou seja evangélica, quando fecharam, a gente viu as patas de Satanás. Nós estamos vendo a pressão que muitas vezes a gente vem aqui para orar dentro da casa de Deus, e a gente não consegue. É uma luta, é uma guerra que a gente está enfrentando. Eu sei, vocês que estão aí nas 24 horas aqui na igreja orando, vocês estão vendo a guerra que estão enfrentando, gente. Porque agora o diabo está com as 4 patas dele em cima dessa nação aqui, colocando pânico nas pessoas, medo, investindo na doença. Agora você veja bem, por isso que a gente tem que orar. Por que é que nós temos que orar? Veja os caras lá, a gente esteve lá no começo do ano em São Paulo, para resolver algumas coisas aqui da igreja. A gente foi lá e passamos lá pela Cracolândia. Onde é que está o vírus lá na Cracolândia? Não mata ninguém, os caras estão lá. Onde é que está o vírus? Nesses lugares onde os caras não têm distanciamento, não usam máscara, não tem nenhum asseio pessoal, ficam sem tomar banho talvez uma semana ou mais. Então a gente vê assim que é uma estratégia de Satanás para atingir as pessoas de bem e as pessoas da fé. E aí diz assim: o seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Sabe o que é isso? Você é que vai ser esse fruto, você que vai ser esta folha, você vai ser remédio para a tua família, remédio espiritual, você vai trazer cura lá, você vai levar a tua fé através da tua imposição de mãos. Você vai pegar o óleo aqui essa semana, a gente vai preparar óleo aqui para você levar, para ungir sua família, para declarar que ali essa praga de Satanás não vai chegar na tua casa, em nome de Jesus, amém? Então, entenda o que Deus está fazendo, não só o que o diabo está fazendo. Deus está proporcionando para a igreja. Isso tem que ficar claro para nós aqui. A gente pode reclamar, a gente pode nós não somos cegos, a gente está vendo o inimigo fazendo, mas vamos ficar reclamando e murmurando? Não, vamos aprofundar agora é a hora da igreja. Agora é a hora da igreja. Agora é a hora. A hora da igreja mostrar que ela é igreja. Ah, eu sou igreja, então eu quero ver se você é igreja mesmo. Porque essa coisa de dizer que eu sou igreja, mas não ora, não jejua, não lê a palavra, não se aprofunda com Deus, isso tudo é de araque. Acabou isso aí. Agora a gente tem que mostrar que a gente é como essa água aqui, que vai purificar, que o Senhor vai nos aprofundar, vai nos abençoar, em nome de Jesus. Nesta fonte, no teu rio, nós queremos ir no profundo contigo, meu Pai. Nós queremos beber, Senhor Jesus.
Nós queremos beber, nós queremos que as águas possam dar não só no tornozelo, mas nos joelhos, não só a salvação que alcance essa pessoa, mas que ela possa entregar a sua vida agora para Ti, Jesus. Se você é essa pessoa que está aí nos ouvindo, então, se você quer reconciliar também com Ele, já conhecia o Senhor, mas andou em lugares que o Senhor não andou, fez amizades que não eram para fazer, fez escolhas erradas, amizades erradas, fez pactos com homens errados, se entregou a homens para agradar as pessoas, para ser aceito no grupo. Talvez você fez tantas coisas que desagradaram o Senhor. Talvez você falou coisas, talvez a sua vida, você se sente um lixo hoje, por ter se entregado a pessoas e feito escolhas erradas. Mas o Senhor hoje, aí aonde você está, Ele te perdoa. Confesse para Ele o seu pecado. Confesse para Ele o que você falhou, o que você errou. A aliança que você tinha talvez com o seu marido. A aliança que você tinha com o teu Deus, que você quebrou. E que hoje você vê a sua vida indo para o buraco. Então peça perdão para Ele. Ele te perdoa. Ele está de braços abertos para te receber como filho, como filha. Ele jamais fará acepção de pessoas. Ele está de braços abertos, dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha. Ele te aceita como filho. Se você abrir o seu coração para Ele, se você entregar a sua vida para Ele nesta manhã, Ele faz novas todas as coisas. Ele te coloca, você que é o filho pródigo, o anel no dedo, sandálias nos pés, e Ele te coloca a sua túnica, para que você se sinta protegido novamente, porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há mais condenação. A condenação faz parte do seu passado. O Senhor quer te dar uma vida nova. O Senhor quer que a igreja também esteja mais aprofundada com Ele, através das orações, através de uma vida intensa de oração. Ele quer cingir os lombos com a verdade. Ele quer que nós tenhamos a verdade na ponta da nossa língua. Quando vierem pedir a razão da esperança que há em nós, que nós possamos falar, que nós possamos ter o plano da salvação na ponta da língua, que nós possamos fazer, meu Deus, uma oração para que esta pessoa que quer entregar a vida ao Senhor, que a gente possa ter. Como igreja, o Senhor quer aprofundar a fé desta pessoa. O Senhor quer aprofundar ela a ponto dela perder o controle. Porque, como o Senhor disse ali na tua palavra, vai dizer o barro o que o oleiro tem que fazer. O oleiro faz do barro o que ele quer. Então assim hoje estamos nós, meu Pai, totalmente nas tuas mãos.
e cada um possa, nesta manhã, fazer a sua oração agora. Faça aí a sua oração. Fale com Deus agora. Deixe o Espírito Santo fluir na tua vida agora. Deixe Ele fluir na tua vida. Fale com Ele agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, sinta-se perdoado agora, sinta-se abraçado pelo Senhor, receba agora o Espírito Santo na tua vida, que você se levante agora onde você estiver, que você se levante agora, assim como eu estou me levantando aqui, se levante lá no teu lugar, na tua casa, levante a sua cabeça, e declare para Ele que eu sou vencedor. Diga para Ele que você vai ser remédio para a tua família. Você vai ser esta água que vai alcançar essas pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão desesperadas, com medo. Você é essa pessoa agora. Diga para essas pessoas agora. Declare para ela, diga: eu sou vencedor. Diga lá agora dentro da tua família, da tua casa. Comece a estender as tuas mãos ali para os teus filhos e proclamar libertação ao cativo. Dizer que a tua família, a partir de agora, ela é esse rio que vai fluir para as pessoas, que vai dar nos barrancos, que vai alcançar as árvores secas. Você é esta pessoa agora, que Deus levantou dentro desta casa, para que você seja uma pessoa que flui o rio de Deus, que exala a presença do Espírito, que nada vai te abalar a partir desse momento, porque Deus é com você, Deus é contigo, aonde quer que você for, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba aí essa bênção para a glória de Deus, né? Meu Pai, estou aqui animado com tudo que Deus vai fazer na tua vida, amém? Eu gostaria de chamar aqui um discípulo amado, o pastor Sérgio, que vai estar aqui trazendo a palavra do dízimo. Fique à vontade, pastor, chega para cá. Amém, glória a Deus. Bom dia, querido, você que está em casa e tenho certeza que foi tocado por essa palavra do Espírito Santo. Que palavra poderosa, né, pastor? E nós queremos estar bebendo todos os dias dessa fonte de água, né? Queridos, olha só. E o inimigo, ele é muito sujo. Ele sempre tem uma estratégia para atacar a nossa vida. Olha só essa passagem tão maravilhosa, querido, do profeta Elias, quando ele chega na cidade e encontra aquela viúva, e ela estava ali catando uns gravetos, e ele diz para ela: olha, você tem um copo de água para me fornecer? E olha só o que diz lá no livro do 1 Reis, capítulo 17, no versículo 12, ela responde assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Queridos, nós estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de fidelidade. Querido, essa mulher, ela não tinha mais nada, e quando eu vejo aqui o profeta falando com ela, e ele diz na sequência: olha, então você vai lá e faz lá, né, um bolo para mim primeiro. O que a palavra está nos ensinando, querido, nessa manhã? E eu queria, né, passar isso também para a tua vida, para você. E nós temos que continuar sendo fiel a Deus, querido. Independente da situação que você está vivendo, ou que o mundo está nos colocando, querido. Né, a gente sabe
quantas dificuldades as pessoas estão passando, pessoas passando fome, e nesse momento, querido, de dúvida, muitas pessoas, elas deixam de ser fiel, elas começam a gerar uma dúvida no seu coração. E aí, querido, o inimigo, ele vem para isso, para colocar dúvida. Muitas pessoas deixam de ser fiéis. Olha só a situação dessa viúva, querido, dessa mulher. Ela mesmo naquele momento de desespero, ela não deixou de ser fiel ao Senhor. Isso que a palavra nos ensina. E ela foi lá e fez para aquele homem de Deus, ou seja, primeiro ela ofereceu tudo que ela tinha de oferta para o Senhor. E olha só que palavra poderosa diz no verso 17, que ele diz assim, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Amém, querido? Declare na sua casa assim nessa manhã: a farinha não vai se acabar na minha casa. Querido, declare, repita comigo nessa manhã, você que nos assiste, está em casa, diga assim: o óleo não vai secar, a farinha não vai se acabar. Amém, querido? Se você continuar sendo uma pessoa fiel a Deus. Não deixa que as circunstâncias que estão ao nosso derredor, querido, ao nosso redor, a situação difícil que está acontecendo no país, abale a sua fé. Não, eu continuo sendo fiel a Deus, querido, e eu tenho certeza que essa promessa, o que o Senhor está passando para você nessa manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o azeite não vai se acabar, querido. Pode acontecer o que acontecer, mas se você é um homem, uma mulher de Deus fiel, um jovem fiel, querido, pode vir a luta que for, o vento que for, querido, nada vai te abalar. Amém, queridos? Então declare mais uma vez, diga assim: a minha farinha e o meu óleo não vai acabar na minha casa. Amém? Queridos, olha só, a igreja, ela continua aberta. Você deve estar recebendo aí no vídeo, no teu celular, os dados para que você possa fazer a transferência da chave Pix, você que quer fazer uma transferência para a conta da igreja. Se você também assim desejar, querido, a igreja, ela está de portas abertas todos os dias. A igreja do Senhor, ela nunca se fechou e nunca vai se fechar, amém? Então também você pode estar trazendo durante o dia, na semana, você pode dar uma passada aqui para fazer as suas orações, você pode trazer o seu dízimo, sempre tem pastores aqui orando, né? A secretaria está aberta, você pode aqui e oferecer a sua oferta no altar e continuar sendo fiel. Não deixe, querido, o inimigo cegar os seus olhos e gerar uma dúvida no seu coração. Amém? Então, se assim quiser fazer uma transferência também, está aí a chave Pix, não tem nenhum custo, e Deus vai continuar cumprindo essa promessa, querido, de o azeite na sua botija não secar, e a farinha não vai se acabar na sua panela. Amém? Segura aí na tua oferta, ou ore comigo nessa manhã, você que quer consagrar, né? Depois você pode mandar também o comprovante, você que fez a transferência via chave Pix, coloca no envelope aqui na igreja, ou lá na sua célula, né? Ou para o seu líder, e segura na tua mão, envie para nós aqui, para que a gente possa enviar para a contabilidade da igreja. É tudo muito bem organizado, com ordem e decência, mas nós queremos orar, querido, e profetizar nessa manhã essa palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo teu povo fiel, Pai. O povo, meu Pai, que tem entendido essa promessa, e eu tenho visto, meu Pai, a sua graça, o seu favor sobre a tua igreja, meu Pai, porque todas as coisas são do Senhor, meu Pai. Então, que nessa manhã, talvez essa pessoa estava até meio em dúvida, meio desesperada, está preocupada, meu Pai, que parece que os mantimentos estão se acabando na sua despensa, mas o Senhor é um Deus de provisão, meu Pai. O Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus que não falha, meu Pai. O Senhor é um Deus que Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre cumpriu e cumprirá nessa casa. Então venha com essa provisão, meu Pai, nessa manhã, sobre este que nos ouve, meu Pai. Venha com o teu fogo, meu Pai. Venha, meu Pai, mesmo no momento de crise, abrir uma porta para essa pessoa. Pai, nós declaramos e abençoamos que a farinha e o azeite não secará nessa casa. É o que nós oramos e abençoamos todo o seu povo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Um grande abraço. Vou passar aqui para o meu pastor amado nessa manhã, essa palavra poderosa. Amém? Um bom domingo para vocês. Obrigado, pastor Sérgio. Graças a Deus, né? Levanta a sua cabeça lá, hein? Levanta a sua cabeça. Agora você tem que acreditar, né? A palavra está aqui, ó. A palavra hoje foi pregada com autoridade para você ter fé, para você acreditar, né? Não escuta a voz lá do Sambalate, Tobias, toda aquela raça lá que vieram para tentar destruir o homem de Deus, né? Então você não escuta essa gente. Você blinda a sua mente assim com a palavra de Deus. Agora você aprendeu que você tem que aprofundar com ele.
né? Não pode ficar só no tornozelo lá, nem no joelho só, né? Vai subindo, joelho, lombo, né? Olha só, você aprendeu salvação, joelho, oração, os lombos, a palavra, e depois se joga no Espírito Santo, se joga no rio de Deus, amém? Graças a Deus, né? Que Deus possa te dar um domingo em família abençoado. Nós queremos orar pelo teu domingo agora, por esse almoço gostoso que você está fazendo aí, né? Talvez já deixou preparado, só agora dá o último detalhe, e aí você passar um domingo abençoado, e a gente quer orar para que você seja essa pessoa de fé. Eu quero abençoar o teu povo, uma semana de vitória, uma semana do poder de Deus, onde as águas vão se mover na vida dessa pessoa, meu Pai. Ela vai sentir a tua presença, assim como eu estou sentindo aqui, Pai. Sim, ela vai sentir a tua presença. Ela vai sair, vai se levantar para uma semana próspera de vitória. Aquele que está desempregado, mesmo em meio à crise, vai conseguir um emprego. Sim, meu Pai, mesmo porque as águas do Senhor vão fluir e vão, meu Deus, ser remédio. Essa pessoa vai sustentar pessoas, essa pessoa vai ser remédio, essa pessoa, meu Deus, vai ter uma palavra de fé. Eu creio, essa semana vai ser uma bênção. Estenda a mão assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com essa canção, move as águas aí, vai. Deus te abençoe, ótimo domingo.